Bom dia, irmãos. Estou aqui para dar mais um relatório sobre o nosso terceiro dia de aula. Então, o terceiro dia de aula a gente começou com café da manhã, às 8h30 por aí. Às 9 horas a gente foi para uma caminhada para orar, para adorar a Deus, para ler a Bíblia. E fizemos essa caminhada com base no texto de Salmos 8. Lemos o Salmo 8, meditamos nele, contemplamos ele, sobre tudo que ele está falando naquele salmo e aplicando a nossa vida. Então, fizemos a caminhada nesse salmo, baseado nesse salmo. Depois, ao voltar, umas 11 horas, fizemos o estudo com o método Voz, com o pastor José Bernardo, no qual a gente falou sobre as traduções. A gente está usando a tradução NVI, também a revista corrigida e também a revista atualizada, que a gente usa aí na missão. Então a gente faz aquela leitura de todas elas, analisando cada ponto, as diferenças, as igualdades, o que ajuda a entender a outra. Isso tudo para ajudar no nosso estudo, fazer um estudo de um texto bem mais detalhado, bem mais aprofundado, juntamente com o método Voz, que tem toda aquela parte de ver a antropologia do texto, ver os personagens, ver a teologia, ver a bibliografia. Então a gente fez esse estudo de leitura das traduções, também as perícopes, encontrar as seções dos textos, saber dividir. Vamos fazer esses estudos e toda essa parte que eu falei, antropologia, a geografia, o local, tudo. Então a gente fez isso às 11 horas e depois a gente fez, aí quando a gente voltou, a gente foi para o almoço, voltamos e fizemos os textos dois textos de Timóteo. Foi os textos que nós fizemos, 2 textos de Timóteo, que é Timóteo capítulo 1, do verso Timóteo 1, do 1 ao 7, 3 ao 7, e também do 8 ao 11, foi o que nós fizemos ontem. Esses 2 textos, fizemos todo o estudo dele e depois fomos ao jantar, depois de estudar esses textos, ver tudo sobre eles, Timóteo, Paulo falando sobre a salvação, quem a palavra de sabedoria é o Senhor. Então fizemos ali, depois disso, todo o estudo de Timóteo. E depois fizemos o jantar. Na volta do jantar, umas 8 horas, a gente teve uma ministração com o pastor José Bernardo, ele falou sobre 1 Coríntios 18 ao 25, com o tema dessa ministração, a mensagem da cruz. Então ele falou pra gente toda essa mensagem e também utilizando o método Voz, bibliografia, antropologia, tudinho, do grego também, muito importante, trazendo do grego o que ele queria falar com aquela palavra, todos os pontos para entender qual é a mensagem daquele texto, a mensagem do que o texto de 1 Coríntios 1, 18 a 25 queria dizer, completamente o que ele queria dizer. Então fizemos esse estudo, a mensagem da cruz. E isso ajudou muita gente, por quê? Porque ele utilizou todos os métodos no qual a gente está estudando. Então agora nos nossos estudos de hoje, por exemplo, a gente pode ter uma noção melhor como utilizar, como fazer todas as perguntas do texto, como descobrir coisas do texto, como encontrar no próprio texto, o que ele está falando. Então, por fim foi isso, foi a mensagem do pastor, depois nós fomos dormir. Então esse é o relatório do dia 11, café da manhã, caminhada com contemplação da palavra de Deus, meditação, depois estudo às 11 horas para as traduções da Bíblia, também as divisões do texto. Depois do almoço trabalhamos 2 textos de Timóteo, depois fomos jantar e de noite tivemos uma ministração com o pastor José Bernardo, que é a mensagem da cruz. Então esse foi o nosso dia 11, o terceiro dia de aula. Então é isso aí, Deus abençoe vocês.